Bom dia. Aí, agora sim, gente. Vocês estão bem? Falo que fiquei 2 anos sem um palco de verdade para dar palestra, então, por conta de pandemia, né, e afins. E a Latinoera agora, hoje, está sendo a minha primeira grande palestra pós-pandemia. Então, assim, eu estou com uma ansiedade de um pincher que tomou 1 litro de café. Então, se eu atropelar algumas palavras, vocês façam uma cara de assustado, que eu vou entender e vou desacelerar, beleza? Então, vamos começar. Pessoal que está chegando, vem mais para frente, tem vários lugares aqui, se acomodem, vamos juntar, todo mundo fica mais bonito na foto, né? Bom, vou me apresentar rapidamente, para quem não me conhece. Meu nome é Gisele Truzzi, eu sou advogada especialista em Direito Digital e Segurança da Informação. Eu atuo nessa área do Direito Digital já há uns 18 anos, e desses 18 anos, aí, 13 são à frente do meu próprio escritório. A gente trabalha com direito digital, privacidade, proteção de dados, segurança da informação, compliance, propriedade intelectual, direito empresarial, enfim, outros nichos que têm a ver também com o direito digital. Afinal de contas, não tem como a gente não estar online, né? Não tem como a gente não trafegar aí por esse mundo digital e aí interconectar as nossas áreas de atuação, as áreas do direito, tecnologia, para a gente poder alavancar os negócios, as nossas atividades, os nossos relacionamentos, né? Afinal de contas, tivemos esse teste aí da pandemia, todo mundo estava ali no online, e aí a gente está até reaprendendo a se relacionar com as pessoas. Então, o pessoal mais jovem, que está fazendo faculdade, né, que está tendo a oportunidade de vir aqui hoje, desfrutem desse momento, desfrutem dessas conexões que vocês estão fazendo, porque nem tudo só acontece no virtual. A vida, ela é muito real, tá? E quando a gente sai fora ali da caixinha do Zoom, né, daquela bolinha da câmera, do Teams, do Google Meets, as coisas ficam um pouco diferentes, sim. Então, aproveitem esse networking que vocês estão tendo oportunidade nesses dias, conversem com as pessoas, façam amizades, troquem cartões, pesquisem oportunidades de estágio, de trabalho, se conectem, que é para isso que os eventos presenciais são, né? A gente ficou um bocado cansado de ficar dando aula para a câmera, né? Não via os alunos, não via as pessoas ali, não tinha aquele coffee break, e hoje a gente está tendo uma imersão disso tudo. Então, desfrutem disso, porque para quem está começando na carreira agora, essa conexão, esse networking, vai ser muito importante para vocês daqui para frente. Absorvam todo o conhecimento que vocês puderem, que vocês conseguirem aí. Fiquem um pouco off dos seus celulares, a não ser que for para fazer streaming de alguns trechos das nossas palestras, tá? Hashtag tá liberado. E desfrutem disso, porque depois no online a gente acaba não tendo essas pequenas oportunidades. E isso pode fazer muita diferença para vocês ali na vida profissional, tá bom? Então, bora lá. Não vou falar mais de mim, do que eu faço, depois vocês dão um Google, sigam aí as redes sociais do escritório. Vamos direto ao assunto. Eu vim aqui para falar para vocês um pouquinho... Opa, espera aí. Gente, esse passador aqui está canhoto? Espera lá. Eu não falei que eu estava acelerada demais? Ó, eu estou apertando para voltar, mas ele está avançando. Então, se eu apertar para avançar, eu acho que ele vai voltar, concorda? Vamos ver. Socorro, moço. Eu pensei, mas parece que não, porque a setinha está para a direita. Aí, não relei em nada, tá? Posso dar o play? Então tá. Qualquer coisa, a culpa é sua, tá bom? Porque você é o mais novo aqui. Enfim, vou falar um pouquinho para vocês de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, privacidade e proteção de dados dentro do desenvolvimento de soluções tecnológicas. Resumindo, privacidade e desenvolvimento de software. Aí vocês já viram um spoilerzinho do que eu dei, né? Porque a ansiedade já está pulando aqui, mas eu vou explicar tudo para vocês aqui. Bom, tudo não, né? Porque a gente precisaria do intensivão de uns 30 dias, mais ou menos, para entender um bocado de LGPD
aplicada no desenvolvimento de softwares. A minha ideia aqui é dar uma pincelada nesse conteúdo de privacidade e proteção de dados para quem não ouviu falar do assunto ou para quem está começando a ter contato com esse material agora e para quem trabalha na área, tá? Então, eu dividi aqui a minha apresentação em 6 tópicos, mais ou menos, para a gente seguir essa ordem. Vou dizer um pouquinho sobre o que é a LGPD, passar uma leve introdução para vocês não ficarem com aquela sensação de cair de paraquedas, né? Como aplicar a LGPD no desenvolvimento de softwares, de soluções tecnológicas. Imagino que esse aqui seja um espaço onde a gente tem muitos desenvolvedores de softwares, engenheiros ou pessoal que atua diretamente nessa área. Então, é super importante vocês saberem que agora vocês vão ter que trocar ideias com aquele seu coleguinha do direito, tá? Então, direito e TI vão cada vez mais se falar agora, ok? Vou questionar se a gente precisa ter um pouco de conhecimento mais específico sobre a LGPD para desenvolver softwares e soluções. A gente vai ver se é possível construirmos soluções tecnológicas com inteligência artificial e com maior segurança jurídica. Como que a gente pode fazer isso? Alguns vieses algorítmicos aí, porque a gente está numa discussão muito forte sobre inteligência artificial, algoritmos, como que a gente regula isso tudo. E falar um pouquinho de uma consulta pública, #FicaDica, tá? Está aberta, vai até comecinho de novembro, que pode interessar muitos de vocês aqui que trabalham com soluções em inteligência artificial, tá? Então, vamos lá. O que é exatamente LGPD? Tá? É LGPD, não é LGBT, ok? Não confundam jamais, que a gente fica louco da vida quando vocês trocam as siglas. Então, LGPD, abreviação da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, dados pessoais, tá? Ela é uma lei federal, nacional, baseada no GDPR, que é o Regulamento Europeu sobre Privacidade e Proteção de Dados. Não é uma cópia mal feita, como já ouvi por aí dizerem, do Regulamento Europeu, mas é inspirada nessas diretrizes europeias. E não é moda, tá? Não é nada de moda falar sobre privacidade e proteção de dados, porque o mundo inteiro está fazendo isso, está procurando adequar a sua legislação às questões de privacidade e proteção de dados. O Brasil foi um dos últimos países da América Latina a lançar uma lei sobre proteção de dados. Então, veja que a gente já estava bem atrasadinho aí nessa história, tá? O Paraguai já tinha, a Argentina também, Uruguai, Chile, tinha alguma coisa sobre privacidade, sobre proteção de dados, e o Brasil estava ali na rabeirinha, para variar, né? Então, aí a LGPD veio para dar força e cobrir essa lacuna dentro desse assunto. Isso é muito importante para a gente, como país, porque existem muitas empresas e governos estrangeiros que só fazem transações comerciais, só têm relações internacionais com países que conseguem provar que possuem uma lei específica sobre privacidade e proteção de dados. Quer dizer, a privacidade e a proteção de dados impacta, sim, na economia nacional. Não ter uma lei sobre isso poderia continuar fazendo com que o Brasil ficasse impedido de comercializar com outros países que já estivessem com essa conformidade legal, tá? Então, primeiro, é uma questão, é uma agenda internacional, uma necessidade internacional, termos uma lei específica sobre privacidade e proteção de dados. Aí vocês devem estar se perguntando, nossa, então, até agora, esse rolê todo de mais de 30 anos de Constituição, a gente não tinha nada a respeito sobre privacidade? Para um pouquinho. Tínhamos sim. A gente tem ali na nossa Constituição diretrizes e princípios básicos, lá no artigo 5º, inciso 10, da Constituição Federal. A gente tem também no Código Civil, temos várias disposições legislativas espalhadas por aí, que definem questões muito importantes sobre a nossa privacidade, sobre a nossa proteção de dados, a nossa imagem, honra, vida privada, tá? Então, isso era resguardado. Mas era tudo muito vago. E aí, cada setor da economia acabava regulando as suas questões específicas.
Então, a Anvisa poderia ter um regulamento próprio, a parte de seguros poderia ter outro regulamento, e assim por diante. Sistema financeiro, por exemplo, tá? E a gente não tinha algo de cima para baixo, perdão, algo uniformizado e que obrigasse todos os nichos da economia, todos os setores do país a olhar para esse assunto, privacidade do indivíduo. Então, veio essa necessidade, depois de um debate de quase 10 anos ali no Congresso, que envolveu Senado, Câmara, associações civis, profissionais especializados, o mercado em si, sobre essa questão. E aí veio a nossa LGPD. Então, não veio assim do nada, não brotou nada de repente. Tá? Foi uma legislação muito aprimorada, que foi mexida várias vezes e foi entregue aí para a gente. Ela não é 100%, como toda a legislação. Precisa, sim, estar em constante reparo. Mas, agora, a gente consegue cumprir uma lacuna muito grande e muito importante que a gente tinha no nosso ordenamento jurídico. E isso impulsiona os negócios, impulsiona carreiras e garante uma maior proteção para nós, cidadão. E ela visa o quê? Justamente isso tudo, que é o motivo do meu assunto, a privacidade, a proteção dos nossos dados pessoais. Ou seja, ela vai proteger informações pessoais, dados de pessoas físicas ou pessoa natural, como a LGPD menciona, tá? E ela se aplica para quem? Só empresa? Não. Governo também, pessoas que trabalham com o tratamento de dados pessoais. Um exemplo, um professor que dá aulas em escolas e ele tem ali planilhas com os dados dos alunos. Ele tem o nome, o e-mail, o WhatsApp desse aluno, informações sobre o rendimento escolar desse aluno. São dados pessoais. E ele tem toda essa informação arquivada no Google Drive, por exemplo. Isso é um tratamento de dados pessoais. Então, esse professor, pessoa física, que presta serviços para uma pessoa jurídica, um colégio, seja ele estadual ou particular, ele também tem que se atentar ao cumprimento da LGPD, porque ele está tratando dados pessoais. Então, veja, até nas nossas atividades pessoais, em hobbies, situações de lazer, trabalho voluntário, a gente pode, eventualmente, estar tratando dados pessoais. Então, a gente precisa acender uma lanterninha vermelha aí na mente em ter cuidado com isso. E o que é dado pessoal? É toda e qualquer informação que pode identificar um indivíduo, uma pessoa física. Então, seu nome, RG, CPF, telefone, e-mail, endereço, é um dado pessoal, tá? Mas a gente tem aí dados pessoais que são muito mais sensíveis e que podem dizer muito além de quem somos. Eles podem dizer sobre os nossos interesses, gostos pessoais, crenças que a gente tem, qual time que você torce, qual é a sua religião, a sua opinião política, o seu estilo de vida, os seus hobbies. Isso entra na esfera do que chamamos de dados pessoais sensíveis. Isso vai dizer sobre também o que a gente chama de profiling ou perfilamento, ou também conhecido aí nesse assunto de farmácias, que a gente sempre está ouvindo falar, farmácias que usam o nosso CPF, a gente também fala de perfil de compra, o que você mais compra, o que você consome. Isso pode dizer muito sobre a gente. E aí empresas podem estar coletando esses dados, tratando esses dados, sem a nossa autorização, e muitas vezes vendendo, compartilhando esses dados com terceiros. Aí vocês já estão assim, coçando a cabeça agora, falam, meu Deus, aquele CPFzinho que eu dei na farmácia para ter um descontinho, que era até meio mentira, que depois a gente foi descobrir que o preço do medicamento estava superfaturado. O que pode acontecer? Um exemplo bem singelo e real. Você fornece o seu CPF na farmácia, você ali, sua família, acabaram de ter um bebê, temos um novo integrante na família, então, consequentemente, vai aumentar o seu consumo de fraldas.
né? Papinhas, essas coisas, chupetas, você vai comprar muito desse tipo de coisa na farmácia. Opa, essa família ganhou mais um integrante. Provavelmente, pode ser que, em breve, eles pensem em trocar de carro, comprar um carro maior, um SUV, para todo mundo viajar junto, caber a cadeirinha da criança, o cachorro, a avó, né? Aquele rolê quando o paulista vai para a praia. Quem é paulista aqui sabe do que eu estou falando. Então, a farmácia tem uma outra empresa agregada, terceira, que faz parte do mesmo grupo econômico e compartilha os seus dados ali, né, todo esse perfil de compra novo agora que sua família tem, com uma empresa que é uma parceira comercial deles, uma montadora de veículos, uma marca de veículos aí qualquer, que estão fazendo um marketing de lançamento de um novo SUV. E essa marca de veículos chega lá e fala, e aí, ô drogaria, sei lá o quê, me vende essa basezinha sua de pessoas que agora têm mais um filho, porque eu vou lançar um novo modelo de carros e muito me interessa esse nicho. Você tem um público-alvo para mim, que é o que eu quero. A chance dessas pessoas abrirem o meu e-mail marketing, acessarem o meu conteúdo é muito maior. Então, eu disparo um material diretamente para quem eu quero, quem tem um perfil de compra mais adequado. A farmácia vende essa base, ou faz uma troca comercial, enfim, N situações, e essa base vai para a montadora. De repente, você se vê recebendo um e-mail, uma newsletter, um comunicado, ou um anúncio patrocinado no seu Instagram, no seu Facebook, na rede social que você usa, de uma propaganda que você fala, epa, como que esses caras sabem tanto sobre mim? Nossa, que coincidência, veja bem, eu estava pensando nisso, o Facebook ofereceu. Eu estava pensando nisso e brotou um anúncio ali na minha rede social. O Gmail me entregou um e-mail exatamente, nossa, que legal, né, as Big Techs. Contém ironia, tá? Então, é exatamente isso que acontece, né? O compartilhamento dos nossos dados pessoais sensíveis, perfis de compra, com outras empresas, com as quais nós não autorizamos especificamente, pode gerar esse tipo de situação para a gente. E, às vezes, você pode se sentir invadido. Afinal de contas, você não está tendo relação com a montadora, você teve com a farmácia, para aquela finalidade. E você deu o seu CPF por uma questão comercial, aproveitar um desconto, mas não autorizou para recebimento de propaganda relacionada. Veja, a gente fala muito em LGPD, em privacidade, em proteção de dados, alinhada à finalidade. Então, quando a gente pensar em LGPD, em algoritmos, privacidade, conteúdo dirigido, dados pessoais, sempre pense em alguns princípios básicos da LGPD. Finalidade. Para qual é o fim desse tratamento de dados pessoais? Para que eu quero essa informação? Ela é relevante e essencial para esse tratamento? Sim, então ok. Agora, se é uma informação que é irrelevante ou que é demais, né, vai além do objetivo dessa relação, você pode questionar se é necessário você conceder essa informação. Ou para qual finalidade é esta informação. E aí você precisa autorizar esta finalidade específica. Então, a gente sempre vai pensar em finalidade, em adequação, em relevância, em exercício de direitos. Eu posso também ter o direito de querer ver a minha conta, os meus dados excluídos desse banco de dados da farmácia. Posso excluir a minha conta da rede social e ter certeza que foi tudo apagado. Eu também tenho o direito de operabilidade, quer dizer, baixar a sua lista do Spotify, um exemplo, e levar para um outro player de música e fazer com que ela rode. Esse também é um direito do titular de dados, que é a pessoa física, é o eixo central da LGPD. É para isso que ela serve, proteger os nossos dados pessoais do cidadão, da pessoa física. Aí você deve estar pensando,
Ah, mas eu tenho uma empresa cujos clientes são somente empresas, PJs. Não me importa. Eu vou sair desse auditório, vou ver o que está rolando lá, assistir outra palestra mais interessante. Espera aí. Você, ao contratar ou oferecer serviços e produtos para os seus clientes, mesmo que sejam PJ, tem um representante legal essa PJ, não tem? Então, tem o dado pessoal desse representante legal. Se você tem funcionários, colaboradores, prestadores de serviço, que são pessoas físicas, né? Você também tem dado pessoal. Então, não importa, se você tiver 100 clientes PJ, mas você tem 3 funcionários, pessoa física, você faz tratamento de dado pessoal. Você precisa, então, aplicar a LGPD dentro da sua empresa, na sua organização, para que o tratamento dos dados pessoais dos seus funcionários esteja de acordo com a lei. Tá? Então, não tem como fugir. A LGPD vai ser para todos aí. Ente público, empresas privadas, pessoas físicas. Qualquer situação em que houver tratamento de dados pessoais, eu tenho que estar de acordo com a LGPD. Tá? Então, esses algumas questões super importantes da nossa lei. Essa questão dos princípios para garantir a segurança dos nossos dados pessoais, a questão de impor sanções legais, né? A gente tem multa pecuniária, tem outros tipos de sanção que são suspensões de serviços e vai muito mais além, né? E isso não só gera um impacto nas empresas, porque, poxa, eu preciso me adequar, porque senão eu posso tomar uma multa. É verdade, vai doer no bolso. Mas existe um viés muito maior por trás disso. Não é só o dinheiro, não é só a grana. Mas, ao pensar em adequar a sua empresa, a sua atividade profissional a essa legislação que é obrigatória, você, consequentemente, vai estar resolvendo um problema, você vai estar criando uma solução. E isso vai te tornar à frente dos seus concorrentes que não fizeram essa adequação ainda. Isso é um diferencial competitivo. E as pessoas estão notando isso em relação às empresas, né? Elas percebem, elas fazem pesquisas por aí e veem as empresas que estão de acordo com a LGPD. Vocês querem fazer um teste? Joguem aí no Reclame Aqui. Aquele site todo mundo vai lá xingar muito depois de fazer uma compra online, não dá certo, né? Quem nunca? Então, vai lá no Reclame Aqui e joga na busca LGPD. Vocês vão ver a trilha enorme que aparece com uma série de reclamações de várias pessoas que tiveram problemas com empresas dos mais variados tipos. Tá? As principais ali que eu dei uma olhada são as operadoras de telefonia móvel. Né? Por que será? Né? E elas, muitas vezes, sustentam a reclamação delas ali falando da LGPD. Às vezes nem tem relação alguma, mas o sujeito comenta ali LGPD. Por quê? Ele viu em uma matéria no jornal, na TV, em alguma palestra, alguém falando sobre isso. Então, as pessoas estão se conscientizando, sim, e isso é muito importante. Então, vale a pena a gente se atentar e começar a pensar por esse âmbito. A implantação da LGPD já começou a acontecer desde o momento em que ela entrou em vigor. Tem muitas empresas ainda que não se adequaram, mas eu tenho lido matérias que dizem que, apesar do boom inicial que a gente teve de 2020 a 2022, né, com a grande procura das empresas por se adequar à LGPD, esse mercado deu uma caída, deu uma arrefecida mesmo. Mas que agora, com as novas sanções da ANPD, que é a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, as empresas estão ficando assustadas. Opa, eles estão multando a galera. Os outros que estão violando a lei estão sofrendo também ações judiciais, porque a gente não tem só o problema da multa. Existe a situação de um potencial vazamento de dados, um grande risco que a sua empresa pode estar correndo. E aí, se você tem um incidente de vazamento de dados pessoais, esse indivíduo vai processar você. E isso vai gerar um dano moral, um dano material muito maior. Então, a questão reputacional, a questão de aumentar a credibilidade da empresa,
é muito importante também. Não só olhem pelo lado da multa, de imposição da multa, mas também que a LGPD, ela torna ali para a gente como um fator que impulsiona o mercado. Ela traz um diferencial competitivo para a gente e também pode impulsionar o desenvolvimento de novas tecnologias, porque a gente começa a ter que pensar na privacidade desde o início de uma ideia. Tá? E aí vem a principal questão: como que a gente pode aplicar a nossa LGPD no desenvolvimento de softwares e outras soluções tecnológicas? Não é muito simples, não é algo que aqui nessa palestra vou resolver para vocês. Vai precisar de um maior estudo e engajamento da parte de vocês também. Mas, como pontapé inicial, é pensar no conceito que chamamos de Privacy by Design. O que seria o Privacy by Design? É pensar na privacidade desde o início, desde a concepção de uma ideia, de um projeto, de um software, de um novo negócio, de um produto, de um serviço. Então, sempre pensem em como materializar essa ideia, essa solução tecnológica, esse software, em deixá-lo do modelo mais restrito, mais privado possível para o usuário, de modo que o usuário possa customizar isso ao máximo para se sentir o mais seguro possível. Então, vocês podem fazer uma comparação da seguinte forma para ficar mais fácil a visualização. Lembra lá no início do Facebook, quando a gente entrava na rede e ia publicar qualquer coisa, aparecia aquele formato de visibilidade do post como público, né? E agora não mais. Quando a gente entra no Facebook ou qualquer outra rede, mas o Facebook é bem nítido isso, ele memoriza a sua última postagem, né? A configuração da sua última postagem em regra. Ou, se não, a tendência e a diretriz legal é para deixar no modo restrito, no modo privado, sempre que possível. O usuário é que vai escolher se vai publicizar aquele conteúdo ou não. Só o fato da gente deixar a privacidade na mão do usuário, que é direito dele, né, isso já livra a gente de muito problema. Então, sempre pensem com essa ótica. Deixar que o usuário regule a sua privacidade, ele module o quanto que ele quer de exposição, de tratamento dos seus dados pessoais, que ele escolha quais dados ele quer que sejam tratados. Por isso, a gente vê aquelas caixinhas de aviso de cookies nos sites, onde a gente pode escolher quais cookies que a gente quer que aquele site obtenha da gente ou não. É um modelo de prática de negócio que não é só uma tendência, mas também visa atender legislações internacionais sobre isso. Tá? A gente fala em dashboard de privacidade, e parece mesmo um dashboard em muitas aplicações, onde você tem uma tabelinha e parece uma sintonia de rádio, né? Um botãozinho onde você vai escolhendo do menos granulado, mais privado, ao mais granulado, a maior amplitude possível. Isso é muito fácil do usuário ver e entender. A gente precisa tornar esse entendimento mais visível para o sujeito. E aí a gente começa a associar a tecnologia com o direito nesse ponto e passamos a pegar aqueles termos de uso super chatos, né, que a gente não lê, só as pessoas assim como eu e outros advogados por aí, que quando tem problema, né, com o cliente que você vai ler, a gente começa a deixar isso com um design mais palatável, vamos assim dizer, onde a gente associa tecnologia com o direito e com o legal design. E aí a gente vai literalmente desenhando para o usuário entender. Então, não é mais a tendência de escrever termos de uso, políticas de privacidade, naquele textão gigantesco, que não vai servir de nada. A gente coloca tópicos muito simples, diretos, com linguagem objetiva, nada de juridiquês, e ícones, figuras, desenhos, que o usuário já leia e consiga captar. Que um menor de idade, ao entrar ali, ele vai entender. Porque a regra é se fazer entender e que o usuário, de fato, compreenda e consiga dar o seu consentimento ali com plenitude. Tá? Então, sempre pensem na questão do Privacy by Design. Aí, a gente tem que sempre pensar nos princípios da LGPD que eu comentei com vocês. Então, sempre pensar se eu estou fazendo um tratamento de dados que está adequado à finalidade que eu preciso.
para que eu vou exigir o nome da mãe do meu usuário para um aplicativo tipo Uber? Não faz sentido, né? Ele só precisa do número do seu celular, a sua geolocalização e ali um e-mail para fazer uma dupla autenticação, tá? Então, comecem a questionar quando vocês preenchem formulários na internet, quando criam contas digitais, redes sociais, se aquela plataforma não está te pedindo muito além do que deveria. Isso vem a atender o princípio da finalidade e da relevância, tá? São 2 pontos muito interessantes e super importantes para a gente manter sempre em mente. Pensar em tomar o consentimento do seu usuário. Mas não é todo o tempo. Você fala, eu tenho que sempre pegar o consentimento da pessoa? Tudo eu preciso ter consentimento? Não, nem tudo. A gente tem 10 bases legais na LGPD, e para que o nosso tratamento de dados esteja de acordo com a lei, a gente precisa conseguir justificar pelo menos uma base legal só. Então, muitas vezes, o consentimento não é possível de obter. Um exemplo, um sujeito que vai parar no hospital, inconsciente, e aí a equipe médica precisa acessar o seu prontuário médico, as suas informações. Para quê? Por questões de saúde, a tutela da vida e da saúde desse indivíduo. Então, essa base legal vai se sobrepor ao consentimento. Por isso, o médico vai poder usar esses dados e acessar a documentação desse paciente, mesmo que ele não tenha dado o consentimento específico, tá? Existem várias bases legais e a gente precisa analisar cada situação em cada base legal. Se a gente não conseguir encontrar uma justificativa, certamente a gente vai conseguir encontrar uma outra. Então, não é necessário sempre o consentimento. Mas para tratamento de dados pessoais de menores de idade e para dados pessoais sensíveis, aí sim a gente vai falar em um consentimento específico, expresso e destacado, como a LGPD diz. Então, significa dizer que se você está desenvolvendo um game focado em menores de idade, você vai ter o consentimento do usuário, mas você precisa pensar num mecanismo de o pai ou mãe ou responsável legal autorizar, validar ou assistir, que é um termo que a gente usa no direito, assistir o uso desse game por esse menor de idade. Tá? Então, aí a gente começa a vincular a programação do software com bases legais. A gente também tem que pensar na possibilidade de anonimização dos dados pessoais. Por quê? Se eu vou gerar uma estatística desse game que eu estou construindo, por exemplo, e vou estudar para ver qual a porcentagem de crianças, de adolescentes, da região X ou Y do Brasil que estão mais usando esse jogo, é só uma hipótese, tá? Eu preciso anonimizar essa base. Eu não posso saber quem é quem dentro daquele grupo de dados. Então, eu posso somente extrair algumas colunas, vamos pensar assim, da nossa base e deixá-los aqueles usuários anônimos. Então, eu sei que na cidade X, no bairro tal, eu tenho um volume maior de usuários com a faixa etária específica. Numa outra cidade, eu tenho um outro volume de usuários, numa outra faixa etária, que tem os interesses por esse assunto, e assim vai. Então, eu não posso conseguir nomear uma pessoa dentro de um grupo quando eu falo em anonimização. Eu tenho que torná-lo parte de um todo, exatamente como acontece nas pesquisas do censo, tá? Do IBGE. E aí a gente pode usar esses dados anonimizados numa boa, sem obter o consentimento das pessoas, desde que a gente faça esse processo de anonimização, não as identifique ali e somente use para fins de estudos, fins estatísticos, acadêmicos e por aí vai, tá bem? E a gente também tem que sempre pensar em possibilitar que o usuário exerça os seus direitos pessoais, né? Ele pode tutelar os seus direitos sobre os seus dados pessoais. Então, é como se a gente desse o controlinho do dado pessoal para o usuário e falar, toma, agora ele é seu e você escolhe o que e quando fazer. Então, se eu trabalhei 10 anos numa empresa, saí, eu posso, num determinado momento, questionar essa empresa sobre quais dados vocês ainda têm sobre mim. Você pode excluir?
essa empresa vai consultar e vai me informar. Existe um período de tempo que a empresa é obrigada a manter, por conta de uma base legal da LGPD chamada execução legal, né? Cumprimento de leis e regulamentos. Essa empresa vai ter que guardar os seus dados por um certo tempo, para fins previdenciários, né, trabalhistas, fiscais. Passado esse tempo, ela pode excluir. Isso é só um exemplo de situação em que a empresa pode falar, não, infelizmente, não vou poder excluir isso tudo que você quer por conta dessa situação aqui. Mas você tem o direito de exercer esse questionamento, tá? Então, se atentem ali a alguns artigos específicos da LGPD, principalmente na parte que fala dos direitos do titular, para vocês se conscientizarem mesmo na relação de vocês com qualquer plataforma, empresa ou ente público sobre os dados de vocês, sobre como está sendo feito esse tratamento e o que vocês podem questionar, tá? Bom, o que mais que a gente pode observar, né? Eu falei ali do tratamento de dados sempre baseado na finalidade, né? Então, já frisei esse ponto. Pensar em colocar níveis de acesso a essas bases de dados. Um exemplo, criar logins de acesso por alçadas e poderes, de modo que nem todo mundo que trabalha no desenvolvimento dessa solução vai ter acesso a todos esses dados. Então, se eu tenho uma empresa que desenvolve softwares e o estagiário tem acesso à base toda de pessoas cadastradas num ambiente de teste de um software, é desnecessário se esse estagiário não está vinculado direto à equipe de desenvolvimento, tá? Então, a gente precisa começar a escalar, aí abrindo acesso aos dados pessoais de acordo com a necessidade daquela pessoa que ela exerce dentro daquele projeto, dentro daquela ideia. É como se o indivíduo trabalhasse num departamento X, se a gente pensar no ambiente físico, né? E ele tivesse acesso somente a essa sala. Para que ele precisa ter acesso à sala do financeiro, se ele não exerce atividades ligadas ao financeiro, tá? Isso a gente minimiza os riscos de vazamento de dado pessoal. A gente também precisa pensar em restringir funções de cópias de dados e exportação de dados. Então, bloquear entradas, né, de hardwares para evitar que o sujeito, funcionário, espete um pendrive e leve uma base para um outro lado. Isso tudo é possível da gente configurar dentro de um sistema tecnológico. E a gente sempre tem que pensar que, por mais que eu trave as entradas, né, no hardware em si, a gente vai sempre ter uma câmera no celular, né? Então, alguém pode tirar uma foto da tela, tirar um print de um sistema. E aí, o meu aplicativo possibilita esse print? Vocês já tentaram fazer alguma transação bancária e foram dar print da tela? Tem uns apps de banco que eles não deixam você tirar um print. Isso é um mecanismo de segurança também. Então, dependendo da sua plataforma que você está desenvolvendo, pode ser interessante que você bloqueie essa função. Pelo menos, às vezes, durante o desenvolvimento, para evitar que alguns colaboradores façam esse tráfego indevido de informações, tá? A gente tem que ter também ali, no item 4, muito cuidado com terceirizações, ou quarteirizações até que a gente fala, que existe muito dentro da TI. Então, é quando eu terceirizo um serviço para uma pessoa ou empresa, e aí essa empresa ou essa pessoa vai terceirizar de novo. Você começa a sair muito da sua esfera. E aí você está ampliando o acesso aos dados e ampliando os riscos. Você precisa se precaver. E como que eu faço isso? Com contratos, com NDAs, né? Cláusulas de confidencialidade, acordos de confidencialidade. Se você tem um acordo de confidencialidade com o seu colaborador, com o seu prestador de serviço, com o seu fornecedor, parceiros comerciais, e esse acordo obriga que esse terceiro também aplique confidencialidade ali no seu ambiente, então aí você começa a ficar um pouquinho mais seguro, porque você está responsabilizando agora esse fornecedor por eventuais violações que o terceirizado dele possa praticar. Então, entende que quando a gente fala em dado pessoal,
é algo que ele vai diluindo, ele vai sumindo, vai indo embora, a gente não consegue fazer a engenharia reversa. De onde vazou esse dado? Não sei. Ah, veio do vazamento da Americanas.com, um exemplo, da Netshoes. Como você sabe? Tinha alguma informação específica que você só forneceu ali? Então, isso pode ser um indício. Mas se não tinha, como que eu vou saber de onde veio esse dado? Porque a todo momento a gente está fornecendo algum dado pessoal, tá? Então, firmar acordos de confidencialidade, contratos muito bem redigidos, para fazer essa segurança, essa blindagem jurídica das tecnologias que vocês estão desenvolvendo é essencial. E aí, pensar também em um tempo de armazenamento dos dados pessoais. Você não precisa ficar com toda essa informação por muito tempo, né? Existem situações que você pode guardar dados por 6 meses. No Marco Civil, por exemplo, a obrigação para os provedores de conexão é de guarda dos dados de acesso por até 1 ano. Eles têm que guardar por 1 ano. E os provedores de aplicações. Então, tudo aquilo que não é conexão é aplicação. Então, uma rede social, um site, uma plataforma, um app é uma aplicação. Pelo Marco Civil, a obrigação de guarda dos dados de acesso, os logs de conexão, é de 6 meses. Então, a sua solução tecnológica vai ter que se adequar e guardar esses dados de acesso por pelo menos 6 meses para atender questões legais. Tá? Existem outras situações que a gente precisa guardar dados por 3 anos, que é um período de um prazo de uma ação judicial específica. Outras situações por 5 anos, para questões fiscais e tributárias. Tem outros dados que devem ser guardados por 20 anos. Já imaginou? A idade de um monte de gente aqui, né? Guardar informação por 20 anos. É muito tempo? É, mas é um tempo que ali o INSS, a Previdência, exige. E como eu vou guardar essa informação? Aí você vai ter que definir diretrizes de segurança, né, questões administrativas, para resguardar toda essa massa de dados. E aí é onde a gente vai linkar a tecnologia com a segurança da informação. Aí a gente vai puxar as normas ISO, lá 27001, 27002, 27701, para entender o que as normas técnicas ISO, né, a BNT ISO, estão falando como diretrizes. O quanto mais próximo às suas medidas preventivas e administrativas de segurança da informação estiverem alinhadas com essas normas, menores serão os seus riscos, mais compliance você vai estar. Então, veja, a LGPD, ela não é só uma lei, ela não deve ser interpretada somente do ponto de vista jurídico. Ela tem muita coisa que vai beber na fonte lá da segurança da informação, da tecnologia da informação. Então, por isso que agora, cada vez mais, a gente vai formar uma tríade entre o jurídico, a SI e a TI. Tá? E esse vai ser o futuro das aplicações e do desenvolvimento daí em diante. Tá? Alguns motivos aí para a gente se adequar à LGPD e à nossa legislação nacional de um modo geral, né? O número 0 seria o medo das multas, lógico, sempre. A questão financeira pode impactar muitas empresas. Recentemente, a gente teve a notícia aí da primeira multa aplicada pela ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para uma empresa de software, que demonstrou que não estava de acordo com a LGPD. É uma empresa pequena, tá, de soluções. E o que aconteceu? Eles simplesmente não colocaram no site ou em canais visíveis da empresa a informação sobre o canal de contato do encarregado. Quem que é o encarregado? Dentro da LGPD, encarregado é o encarregado do tratamento de dados pessoais, ou DPO, Data Privacy Officer, um nome chique, né, que a gente importou do GDPR, para designar aquela pessoa que tem o cargo de ser o porta-voz da LGPD na empresa. É o sujeito responsável por viabilizar a aplicação e a compliance da LGPD nessa empresa. E as empresas têm, como uma das obrigações ali da LGPD,
criar um canal de contato do titular do dado, do usuário, pessoa física, com a empresa, para falar sobre questões relacionadas à privacidade. E essa empresa não fez isso. E, gente, na boa, cá para nós, vendo aqui do meu ponto de vista jurídico, isso é muito simples. Basta você iniciar um processo de adequação à LGPD na sua empresa, documentar isso com um plano de ação, nomear uma pessoa para ser esse encarregado, não precisa ser um funcionário exclusivo para isso, pode ser qualquer outro colaborador que vai ter essa habilidade também. Ele não precisa ser do meio jurídico, ele só vai precisar ter um bom relacionamento interno ali dentro da empresa e falar com as pessoas, né, os usuários que questionem essa empresa. E criar um e-mail para esse sujeito, divulgar esse e-mail no seu site, ter termos de uso, política de privacidade, e lá, o e-mail do encarregado do tratamento de dados pessoais. Para quê? Para que o usuário do outro lado possa exercer aquilo lá que a gente falou ali atrás, os direitos do titular. É isso ali que o encarregado vai fazer. Ele vai ser a ponte entre a empresa e o titular do dado. E essa empresa falhou nesse ponto. Eles não divulgaram o canal de contato do encarregado. O valor da multa foi de R$10.000. Dependendo do porte da empresa, 10 mil já dá aquela quebrada nas pernas, né, como a gente fala. E isso vai muito mais além do dinheiro, do valor. Essa empresa ficou com o nome ali, vamos dizer, negativado, né, no ambiente de desenvolvimento seguro. Então, todo mundo passou a querer evitar essa empresa, fechar negócios com essa empresa, porque viram que eles descumpriram uma questão legal. Isso começa a impactar negativamente a reputação da empresa, e aí a gente pode pensar em contratos que são desfeitos, clientes que vão embora, clientes que não querem fechar novos contratos. Se é uma empresa aberta em bolsa, as ações podem despencar. Lembram do vazamento de dados lá do Facebook com a Cambridge Analytica? Gerou uma, né, panaceia no mercado de ações naquela época. Então, tudo isso tem a ver também com o vazamento de dados. Então, dados pessoais, proteção de dados, privacidade, impacta diretamente no fator econômico, no valor de ações, na forma como a economia global gira, na economia nacional. Comecem a pensar que, hoje em dia, tudo é dado. O dado é a moeda de ouro, né? Então, cuidem bem dele, porque vocês, como desenvolvedores, sabem lidar muito com isso. E sabendo tratar, cuidar, proteger esse dado, tendo esses vieses em mente, né, vocês vão conseguir trabalhar muito melhor e alavancar os negócios, as relações comerciais de vocês com segurança. Tá? Então, aí a gente entra nessa parte de mitigação de risco. A gente passa a diminuir os riscos que o nosso banco de dados sofre, que a nossa empresa sofre, a reputação da nossa empresa, a nossa reputação como profissional, porque cada um aqui tem um nome, tem um avatar no LinkedIn, né? Se você tiver vinculado a algum vazamento de dados pessoais numa empresa em que você trabalha, que você estava naquela trilha de pessoas que lidou com aquele dado, que vazou com aquela situação, com aquela operação, isso pode impactar ali na sua carreira, no seu desenvolvimento profissional. Tá? Consequentemente, ali, no item 3, esses cuidados todos vão evitar sanções, evitar as multas temidas ali da ANPD, evitar problema com fiscalizações e denúncias, tá, a todo momento, e isso vai criar um nível de competitividade muito alto no mercado. Você está adequado à lei? Então, você vai sair na frente. É um selinho de ouro na sua testa, na sua empresa. Ou seja, se você é da área da TI, se você é da área da SI, e você entende algo sobre LGPD, sobre privacidade e proteção de dados, você fez algum curso com afinco, com comprometimento sobre LGPD, sobre privacidade e proteção de dados, seu passe vale mais, tá? Hashtag fica a dica. E eu sei que, para os gringos, né, os devs brasileiros, eles são a mosca branca do olho azul, como a gente fala. O desenvolvedor brasileiro é muito bem visto no mercado lá fora.
Então, se vocês agregarem aí, né, um módulo ali no seu conhecimento, um clusterzinho nomeado LGPD, estudarem sobre isso, fizerem cursos, não precisa chegar a nível de obter certificação, não, mas saber de fato um pouquinho desse mundo jurídico de privacidade e proteção de dados, vocês, cara, vão deslanchar. Porque é isso que a gente precisa hoje, de profissionais de TI e de SI, que também entendam de privacidade e proteção de dados. Essa vai ser a espinha dorsal do desenvolvimento da tecnologia daqui em diante. Tá? E aí a gente vai fechando aqui. Com isso já respondo, né? É necessário que os desenvolvedores, que o pessoal da TI tenha conhecimento sobre a LGPD? Claro, você não precisa ser advogado, você não precisa ter certificação do IAPP, da Exim, do não sei o que das quantas. Calma, mas façam bons cursos com bons profissionais sobre LGPD, sobre privacidade e proteção de dados. E cuidado, né, de novo, com os coachings, com as mentorias, com os videobooks, audiobooks e formatos digitais de alguns profissionais aí que estão vendendo uns negócios a rodo por R$ 9,90, né, mas não tem qualidade e suporte algum. Tá? Pesquisem, vão a fundo, estudem, leiam muito de verdade e aprendam, porque isso vai colaborar muito para o crescimento profissional de vocês e a qualidade das soluções que vocês vão entregar. Faz toda a diferença, assim, vendo eu como advogada, eu falo muito com desenvolvedores, muito com o pessoal da TI. Aliás, aqui fazendo um parênteses, muitas vezes eu me dou melhor com o pessoal da TI do que com o pessoal do direito, né? E eu vejo que, assim, numa reunião, numa construção de um projeto, num momento de alavancar uma startup, quando o grupo de desenvolvedores entende alguma coisinha do mundo jurídico, de leis, de normativos, a situação deslancha muito legal. Tá? Então, isso é, sim, um diferencial. Então, como a gente pode pensar agora em indo aí para a inteligência artificial também, como a gente pode construir soluções usando inteligência artificial, também com maior segurança jurídica, pensando em alinhar a inteligência artificial com privacidade e proteção de dados, já que não temos nada ainda definido sobre inteligência artificial no nosso país. Tá? Não temos lei específica sobre. Então, o que a gente tem hoje é um anteprojeto de lei, assim, é um projeto de um embrião de legislação sobre inteligência artificial. A gente tem diretrizes que estão começando a ser discutidas e isso também está rolando no mundo todo. Se não me engano, só na Califórnia, em algum lugar dos Estados Unidos e na Alemanha, o pessoal já tem algo mais definido. Por isso, a gente está vendo muita coisa maluca aí quando se trata de inteligência artificial. O negócio está meio assim, sem limites mesmo. Tá? Então, a gente precisa entender muito de ética e de padrões discriminatórios, porque tem umas inteligências que, na verdade, estão virando desinteligência. E é aí que a gente tem que se atentar, porque o negócio começa a tomar forma e perde o controle. É aí que a gente precisa de vocês, com essa capacidade analítica, uma pitada ali de mundo jurídico. Então, a gente pode pensar em elaborar documentos que se tornem um relatório de impacto de proteção a dados pessoais, como a gente chama de RIPD, ali na LGPD. É um documento específico, obrigatório pela LGPD, que vai demonstrar qual que é o impacto daquele tratamento de dados ali em relação às informações. A gente precisa observar, sim, a nossa legislação de propriedade intelectual, porque eu posso criar um livro ali no chat GPT, eu posso fazer uma imagem ali, né, usando IA generativa, e aí, quem é o autor desse livro? Quem é o autor dessa imagem? Eu ou a plataforma? Tá? Ah, a plataforma. Ok, o produto final veio dela, mas dependendo do nível de capacidade, de especificidade, de profundidade que você teve que dar de informação para essa plataforma de IA te entregar aquele produto, se eu colocasse um macaco para inserir os comandos ali, ele não conseguiria destrinchar. Então, a gente começa a ter obras agora, vamos dizer, colaborativas, criadas pelo ser humano,
e pela inteligência artificial. E aí, quem tem os direitos autorais sobre isso? O ChatGPT? A plataforma onde eu subi esse conteúdo? Ou eu mesmo? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, tá? Porque eu posso ter um termo de uso lá no ChatGPT, aquele termo que a gente nunca lê, falando que tudo que eu subir ali, se eu subir uma imagem, é meu, da plataforma. Eu, ChatGPT, me torno o detentor do que você fizer o upload. Já pensou se esses caras têm uma frasezinha assim? Lascou-se, né? Mas, se eu não souber exatamente as informações que eu tenho que imputar naquela plataforma, eu não vou obter aquele resultado final. Então, vejam que a gente começa a ter uma IA agora colaborativa, e a gente vai ter que definir até onde isso é uma criação da inteligência artificial, da máquina, e a gente pode pensar em código aberto, open source e por aí vai, até que ponto isso é uma criação do indivíduo que estava atrás da tela. Tá? E aí, se eu sou um desenvolvedor que trabalho com inteligência artificial para uma empresa, para uma big tech, desenvolvendo esses produtos, essas soluções, esse resultado é meu? É da empresa? É da plataforma? Se eu trabalho para o GPT, para o Mind, enfim. Então, vejam só, a gente começa a pipocar com um monte de dúvida que a gente não tem resposta hoje. Pode ser que aí, nos próximos meses e anos a gente venha a responder. Então, por isso, a gente precisa pensar também em direitos autorais, em propriedade intelectual, em garantir o direito do titular de revisar essas decisões automatizadas. Porque se a inteligência artificial dá uma resposta automática, eu preciso ter condições de fazer com que o meu usuário consiga exigir os seus direitos, consiga questionar, pedir a exclusão, melhorar essa situação. Tá? E a gente começa a falar muito do princípio de não discriminação, que é um dos princípios super importantes previstos ali na LGPD, e a gente vai ter que pensar muito isso quando a gente fala em inteligência artificial e algoritmos. Por isso aqui, esse slide aqui é um hashtag Fica Dica para vocês que atuam nessa área ou gostariam de atuar, para vocês lerem os conteúdos, os livros da Nina da Hora. Ela trabalha nessa área de desenvolvimento, é uma autora sensacional, é uma leitura imprescindível para quem quer entender mais um pouco sobre inteligência artificial. Ela e outros autores também defendem, né, a criação de uma equipe multidisciplinar no desenvolvimento de soluções, onde a gente não tenha só desenvolvedores, a gente tenha um especialista em etarismo, para pensar se aquela inteligência artificial não está sendo discriminatória do ponto de vista da idade. A gente pode ter um sociólogo ali que vai entender questões regionais do nosso país e evitar que aconteça um preconceito, né? Uma xenofobia, um regionalismo. A gente vai ter questões relacionadas a especialistas que trabalham com racismo e discriminação, para a gente não deixar que essa inteligência artificial se torne discriminatória. Tá? E por aí vai. Psicólogos também. Então, a gente pode ter cada vez mais uma equipe multidisciplinar para apoiar a equipe de desenvolvimento. A gente passa a falar muito também em ética, em criar um código de conduta para os desenvolvedores, em ter padrões mínimos, né, diretrizes mínimas éticas para o desenvolvimento de inteligência artificial, porque senão o céu vai ser o limite. E aí? Né? Então, a gente começa a ver aqueles exemplos do carro Tesla, né, que tem que decidir se ele atropela uma mãe com um carrinho de bebê ou um idoso. Isso é um questionamento ético. Né? E aí, para onde vamos? O que a inteligência artificial vai escolher? Difícil? Né? Então, a gente tem que ter essas equipes diversas e tem que também ter esse respaldo ético. E pensar em inteligência artificial neutra. Será que seria possível a gente ter uma espinha dorsal mínima, assim, neutra, com o menor índice discriminatório ou negativo possível? É aí que vocês têm que virar o leme, né, na construção das tecnologias. Pensar em desenvolver esses pontos de uma IA mais neutra. E aqui, mais um momento, hashtag Fica a Dica,
para vocês que trabalham com desenvolvimento, o pessoal que atua mais aí com inteligência artificial, que está aberta a consulta pública da nossa ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A ANPD está coletando, né, opiniões, pareceres do pessoal que atua nesse setor, para poder justamente construir essas diretrizes e o que vier a ser uma lei específica sobre inteligência artificial. Tá? Essa consulta pública está disponibilizada no site da ANPD, então procurem no Google o site da ANPD, caçem lá essa postagem e vocês vão conseguir remeter as participações de vocês ali até dia 1º de novembro. Tá? Então, é muito importante, né, vocês pensarem em participar desse processo também, que agora a gente está construindo como a gente vai ter a nossa tecnologia no futuro. Tá? E aqui, né, só um gráfico demonstrando a expectativa e a realidade do que a gente esperava em relação à aplicação da LGPD. A expectativa era que em 2, 3 anos a gente estivesse com quase 100% das empresas brasileiras adequadas. E, de acordo com a estatística da própria ANPD, a gente teve uma realidade de 15%. Tá? Então, as coisas ainda estão engatinhando. Tá? Mas aí a gente tem todos uns dados promissores também, de que demonstra que o pessoal está pensando a respeito, começou a fazer essas implantações e está reservando um orçamento específico. E aí, para fechar, né, tirando bem assim o grosso disso tudo que eu falei rapidinho, algumas pequenas conclusões que eu entendo da minha parte. Se a gente pensar nesse viés todo, será que a sua empresa, o seu negócio, a sua atividade profissional, né, está em conformidade legal com todas as nossas legislações? Então, é importante que esteja, é super importante você estar em conformidade para poder não ter problema com a questão legislativa, com a questão jurídica. Tá? E aí, essa conformidade legal, esse compliance, vai impactar totalmente na sua reputação, na reputação do seu negócio, da sua startup, da sua empresa. Pensar que reputação positiva agrega valor. E isso, então, se torna um diferencial, aumenta a credibilidade do seu negócio no mercado, melhora a visibilidade do seu negócio, vai te colocar à frente dos outros. E, vendo isso como um profissional, né, como pessoa, você se destaca entre outros que não têm esse conhecimento. Tá? Então, por isso, invistam em conhecimento específico, aprimorem, né, seus conhecimentos dentro dessa parte sobre direito autoral, propriedade intelectual, privacidade e proteção de dados. O profissional de TI, de SI hoje, que tiver esse conhecimento, vai estar muito à frente dos outros. Tá? E pensem também em sempre formarem equipes multidisciplinares com profissionais de outras áreas, outros nichos de mercado e façam networking. Networking é o negócio. Tá? Então, saiam do virtual, vão para o real também, para vocês terem outros parâmetros. Tá? Eu estou com o tempo super esgotado, mas aqui estão meus contatos. Se alguém tiver dúvida, fico à disposição. Quiser levantar a mão, não sei se pode perguntar, se tem tempo. Ou então, vou estar por aqui, a gente pode trocar ideia, conversar, ou manda um e-mail, manda uma mensagem lá no nosso inbox, que a gente responde, beleza? Brigadão, pessoal, por estarem aqui, por fazerem parte disso tudo. Até mais.